Saudações a todos, meu nome é Luísa Raimundo Xixava e vim aqui apresentar a norma de contabilidade Relato Financeiro 5, acontecimentos após a data do balanço. O meu trabalho está estruturado da seguinte forma: temos o âmbito, os acontecimentos após a data do balanço, a linha de tempo, acontecimentos ajustáveis, critérios e exemplos de acontecimentos ajustáveis, acontecimentos não ajustáveis, critérios e exemplos, dividendo e continuidade das operações, divulgação, exercícios e conclusão. Quanto à aplicação dessa norma, ela é aplicada na contabilização e divulgação de acontecimentos que ocorram após a data do balanço. Acontecimentos após a data do balanço são todos acontecimentos favoráveis ou desfavoráveis que ocorram dentre a data de emissão, data do balanço, até a data em que as demonstrações financeiras são autorizadas para a emissão. Temos aqui a linha de tempo. Sabemos que, normalmente, a data do balanço é dia 31 de dezembro do ano N. Então, depois temos o período de acontecimentos após o balanço, autorização para a emissão das demonstrações financeiras e aprovação pela Assembleia Geral. Do dia 31 de dezembro até o mês em que as demonstrações financeiras estão a ser elaboradas, pode acontecer muita coisa, boas para a entidade ou mais, porque as demonstrações financeiras não são elaboradas no ano N, são elaboradas no ano seguinte. Por exemplo, acho que agora podem estar a fazer, algumas empresas podem estar a elaborar as demonstrações financeiras ou mesmo já estarem a divulgar. Isso depende de cada empresa, mas a data do balanço, no geral, no dia 31 de dezembro. Então, dia 31 de dezembro de N, para até o período em que a autorização para a emissão das DFs vai ser feita, acontece muita coisa. Então, essa norma visa tratar tudo isso que acontece nesse período. E quais são esses tais acontecimentos, isso que acontece? Existem dois tipos: acontecimentos ajustáveis. São todos aqueles acontecimentos que proporcionam evidências de condições que já existiam na data de balanço e requerem ajustamentos nas demonstrações financeiras após a data de balanço. Quais são os critérios que classificam um determinado acontecimento como ajustável? Primeiro, temos a condição pré-existente. Um acontecimento, primeiramente, é considerado como ajustável quando essa tal situação já existia. Não é um fato novo. É algo que a empresa já tinha ciência de que existia. Nova evidência. Esse acontecimento não é novo. Essa situação assim que não é nova, já existia, traz consigo, após o balanço, novas informações e afeta todas aquelas estimativas anteriores que foram feitas em relação a essa situação. E também temos a materialidade. Lembrando que um fato é material quando a sua omissão ou incorreção afeta ou influencia a tomada de decisões econômicas pelos utilizadores. Temos aqui exemplos
de acontecimentos ajustáveis. Temos aqui a descoberta de erros ou fraudes. Esses erros existiam antes, nós só descobrimos e temos que fazer o quê? Ajustar esses erros, corrigi-los, né? Porque demonstrações financeiras com erros não são confiáveis. Falência de cliente após o balanço. Geralmente, quando um cliente declara falência, ele antes nos dá sinais de que está a ter dificuldades, não paga as faturas, aquela situação da letra também. Temos aqui a letra, ele não paga na data do vencimento, temos que fazer recâmbio e criamos provisões. A criação de provisão em si já é um fato, é uma condição pré-existente, né? Que após a confirmação após essa nova evidência de que o cliente declarou falência, nós já estaremos a confirmar de que, de fato, isso é um acontecimento ajustável. Emissão de notas de crédito relativas ao ano anterior. Resolução de processo judicial. Temos também como exemplo venda de inventários com prejuízo. Acontecimentos não ajustáveis são todas aquelas condições que surgiram após a data do balanço e que não originam ajustamento nas demonstrações financeiras, diferentemente dos acontecimentos ajustáveis, que são condições que já existiram e que só requerem ajustamentos. Aqui nos acontecimentos não ajustáveis são condições novas, né, que surgiram após a data do balanço e que não é possível fazer ajustamentos. Temos aqui como critérios condição nova, como a definição de acontecimentos ajustáveis já diz, não ajustáveis, já sei que já diz, esses acontecimentos, essas condições são novas. Não era algo que a empresa não era algo que a empresa poderia prever de que haveria de acontecer. Foi algo que aconteceu e por onde? A ausência de evidência retrospectiva. Nos períodos anteriores, assim que não tinha nenhuma evidência de que esse tal acontecimento haveria de acontecer. Na ruptura com o passado, representa uma mudança da circunstância que ocorre após o fecho do balanço, do exercício, assim que independentemente da situação existente no fecho, decisão futura. Esse acontecimento não ajustável acontece sim nesse período após a data do balanço, mas influencia também o período em questão e, dependendo do grau do acontecimento, os períodos futuros. Temos como exemplos catástrofe natural, cheias, desabamentos que colocam em causa o patrimônio ou tudo aquilo que é da empresa. Já dei exemplos de cheias, desabamentos, ciclones, no caso do nosso país que é muito afetado por ciclones. Então, essas catástrofes não é algo que a empresa poderá prever, é uma situação nova. Incêndios, azar não custa. Pode ocorrer um incêndio nos armazéns, um incêndio até mesmo na própria empresa. Isso coloca em causa o patrimônio, a situação, até mesmo
o desempenho da empresa também, porque acontecimentos não ajustáveis colocam em causa a situação, dependendo do grau, né, do acontecimento, a situação, o desempenho da empresa, desvalorizações cambiais com efeitos significativos. Isso no caso de que da empresa ter, por exemplo, trabalhar, né, de forma internacional, trabalhar com dólar, euro, rand. Então, essas desvalorizações afetam sim aquilo que é a situação da empresa. Porque como já estudamos nas diferenças cambiais, sabemos que existem diferenças favoráveis ou desfavoráveis. Então, aqui nesse caso, desse exemplo que eu trouxe aqui, podemos ver que pode ser ou é uma diferença desfavorável. Aumentos ou reduções do capital, início de litígio significativo, dividendos e continuidade das operações. Aqui nos dividendos, antes de dividendos é aquilo que é de direito dos sócios, né? Quando temos ali o lucro da empresa, depois temos feito a estimativa de imposto, tem a parte em que a empresa tem que pagar os dividendos dos sócios, aquilo que os sócios ganham com o lucro da empresa. Então, essa atribuição de dividendos pode ser após a data do balanço ou após a data do balanço e antes da autorização da emissão das demonstrações financeiras. No caso da atribuição após a data do balanço, essa atribuição de dividendos não pode ser reconhecida como um passivo na data do balanço e na atribuição após a data do balanço e antes da autorização das demonstrações financeiras, essa atribuição também não deve ser reconhecida como um passivo, mas deve ser divulgada nas notas explicativas. Quanto à continuidade das operações, as demonstrações financeiras não devem ser elaboradas na base da continuidade se o órgão de gestão ver que tem a intenção da empresa é liquidar a empresa ou não continuar com as suas atividades ou por força maior não poderem fazê-lo. Divulgações. Nos acontecimentos ajustáveis devem ser divulgados a data da autorização para emissão das demonstrações financeiras, quem autorizou a emissão, se foi o órgão de gestão ou se for órgão de gestão ou algum outro órgão que autorizou a emissão das demonstrações financeiras, essa informação deve ser divulgada para que os utilizadores estejam cientes de quem é que está, quem autorizou, sim, para que os utilizadores estejam cientes de quem autorizou a emissão das demonstrações financeiras. Natureza do acontecimento. O que aconteceu? Esse acontecimento é ajustável, sim, porque aqui estamos sim, tem que dizer-se natureza do acontecimento, qual é esse acontecimento, se é ajustável ou não, o montante do ajustamento. Aqui, como estamos nos acontecimentos ajustáveis, é uma situação que já existia, então, se for mais, tem que ajustar, se for menos, também tem que ajustar. Então, tem que se dizer um montante do ajustamento. Já nos acontecimentos não ajustáveis, temos que também divulgar a data de autorização para emissão
quem autorizou a emissão, a natureza do acontecimento e a estimativa do efeito financeiro. Uma declaração de que tal estimativa não pode ser feita. Temos aqui os exercícios. Vamos começar com o exercício número 1. A empresa da Liwa encerrou o exercício a 31 de dezembro de 2024. As demonstrações financeiras foram aprovadas em 28 de fevereiro de 2025. Neste período, ocorreram os seguintes acontecimentos. A. Em janeiro de 2025, um cliente declarou insolvência. A dívida estava registrada em 31 de dezembro de 2024 e havia indícios de dificuldades financeiras antes desta data. B. Em fevereiro de 2025, deflagrou um incêndio que destruiu um armazém da empresa. C. Em janeiro de 2025, a empresa adquiriu uma participação financeira numa empresa concorrente. Agora vamos a temos que identificar o tipo de acontecimento e o tratamento para cada tipo de acontecimento. Bom, em janeiro de 2025, um cliente declarou insolvência. A dívida estava registrada em 31 de dezembro de 2024 e havia indícios de dificuldades financeiras antes desta data. Então, isto é um acontecimento ajustável, porque como já diz este caso, nós já tínhamos indícios de que este cliente está com dificuldades financeiras. Como eu já havia dito, num caso em que um cliente está com dificuldades financeiras, não paga as dívidas, letra não paga. Então, tem esses indícios que já haviam sido notados pela empresa. O que deve ser feito? Deve reconhecer, a imparidade de dívida a receber devido à insolvência que esse cliente declarou. Em fevereiro de 2025, deflagrou um incêndio que destruiu um armazém da empresa. Este acontecimento é um acontecimento não ajustável e a solução que a Daliwa tem é divulgar esse acontecimento nas notas, das demonstrações financeiras. Em janeiro de 2025, a empresa adquiriu uma participação financeira numa empresa concorrente. A solução, primeiramente devemos saber qual é o tipo de acontecimento. Este é um acontecimento não ajustável. A solução é divulgar nas notas das demonstrações financeiras de 2024 se este acontecimento for materialmente relevante. Isto é, se a sua omissão, influenciar na tomada de decisão econômica da empresa. Então, se esse acontecimento for material, a empresa deve obrigatoriamente divulgar esse acontecimento. Agora vamos para o próximo exercício. A empresa Wagiwa Sociedade Anônima tinha registrado em 31 de dezembro de 2024, uma provisão resultante de uma ação judicial no valor de 20 mil meticais.
em janeiro de 2025, antes da aprovação das demonstrações financeiras, o tribunal proferiu uma sentença condenando a empresa ao pagamento de 35 mil meticais. 1. Este acontecimento é ajustável? Justifique. 2. Qual é o ajustamento a efetuar nas demonstrações financeiras de 2024? 3. Qual é o impacto no resultado do período? Agora vamos responder ao número 1. Este acontecimento é ajustável? Justifique. Este acontecimento é sim ajustável porque essa ação judicial já existia, né? Como até diz o exercício, já existia em 2024 e a sentença confirmou e quantificou uma obrigação já existente. Então, é um acontecimento ajustável sim, porque essa situação já existia em 2024 e nós tínhamos aqui uma estimativa de quanto haveremos de gastar com essa ação. Com a sentença, né, já sabemos exatamente quanto é que nós temos que pagar. Então, sim, é um acontecimento ajustável. 2. Qual é o ajustamento a efetuar nas demonstrações financeiras de 2024? Bom, como o exercício também já diz, a empresa já tinha registrado uma provisão no valor de 20 mil. O que deve ser feito é ajustar essa provisão, aumentando mais, reforçando assim que é mais 15 mil para fechar os 35 mil. E o impacto disso no resultado do exercício é que o resultado vai diminuir em 15 mil meticais. Porque estamos aqui a reconhecer, iremos reconhecer um gasto, né? Então, obviamente que o resultado do período vai diminuir. Exercício 3. A empresa Micola Limitada encerrou as suas contas a 31 de 12 de 2024. Em março de 2025, antes da aprovação das demonstrações financeiras, ocorreu uma catástrofe natural que destruiu a principal unidade produtiva da empresa, causando prejuízos estimados em 800 mil meticais. Este acontecimento deve ser ajustado nas demonstrações financeiras de 2024. Que procedimento a empresa deve adotar de acordo com a norma 5? O que deve constar obrigatoriamente na divulgação? Primeiramente, estamos perante uma catástrofe. Então, logo, esse acontecimento não é ajustável, porque essa situação é uma nova situação, né, que não existia antes da data do balanço. A empresa não tinha ciência de que isso haverá de acontecer. Então, sim, é um acontecimento não ajustado e a empresa deve divulgar o acontecimento dessa catástrofe nas demonstrações financeiras, uma vez que se a empresa não divulga que aconteceu isto, que a catástrofe sim aconteceu e que destruiu a nossa
unidade produtiva, então essa omissão pode influenciar na tomada de decisão. Então, obrigatoriamente, a empresa deve divulgar este acontecimento. E como eu disse, como a empresa deve divulgar, não é? Então, o que deve divulgar? Deve divulgar a natureza do acontecimento, deve divulgar também que este acontecimento não é ajustável. Exercício 4. Classifique cada situação como ajustável A ou não ajustável NA. Descoberta de fraude ou erros que demonstram que as demonstrações financeiras estavam incorretas. Esse acontecimento é um acontecimento ajustável porque evidencia situações que já existiam. Anúncio de um plano de reestruturação após a data do balanço. Esse acontecimento é não ajustável porque essa decisão tomada, né? Essa decisão foi tomada após a data do balanço. Resolução de um litígio judicial que estava pendente na data do balanço. Esse acontecimento é um acontecimento ajustável. Esse NA só está aqui, mas é do anúncio da reestruturação. Então, esse acontecimento não é ajustável, assim que é, porque confirma uma obrigação que já existia. Queda acentuada no valor de mercado após a data do balanço. Essa situação é uma situação não ajustável porque reflete condições que surgiram após a data do balanço. A empresa não tinha como saber que o valor do mercado vai sofrer uma queda muito acentuada. Determinação do preço de compra de um ativo adquirido antes da data de balanço. Esse acontecimento é um acontecimento ajustável porque ajusta o valor de uma transação anterior ao balanço. Então, esse ativo foi adquirido, né, antes da data do balanço e com essa venda só vai se ajustar com essa venda, com a determinação do preço de compra, assim que é, só vai se ajustar o valor dessa transação. Emissão de ações ou obrigações após a data do balanço. Esse é um acontecimento não ajustável, é uma transação nova que ocorreu após a data do balanço. Bom, com o fim dessa apresentação, pude concluir que a norma de contabilidade de relato financeiro 5, acontecimento após a data do balanço, tem uma grande relevância, né, nas demonstrações financeiras, porque regula o tratamento de acontecimentos após a data do balanço, garantindo que haja conhecimento, né, os utilizadores que dependem dessas demonstrações financeiras tenham conhecimento das situações que afetam na tomada de decisão, isso dependendo do grau
né, do acontecimento, porque todo acontecimento, de certa forma, né, afeta na tomada de decisão. E também pude concluir que esses acontecimentos requerem um ajustamento e divulgações para que as demonstrações financeiras possam cumprir com aquilo que é o seu propósito, refletir aquilo que é a realidade econômica da empresa. Então, resumindo, a norma de contabilidade relato financeiro 5 é de suma importância para regular os acontecimentos após o balanço, garantindo que as demonstrações financeiras reflitam aquilo que é a realidade econômica da entidade e que os utilizadores possam tomar decisões com base em informações fiáveis. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muitíssimo obrigado pela atenção dispensada e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.